Com a vitória da esquerda na Colômbia, o Brasil vai se isolando cada vez mais na região como um governo direitista e submetido aos ditames dos Estados Unidos. A vitória de Gustavo Petro vai fortalecer a integração latino-americana questionada por Bolsonaro. Mesmo tendo participado da Cúpula das Américas, o brasileiro segue tendo discrepâncias com Joe Biden. A Casa Branca se incomodou muito com a viagem de Bolsonaro a Moscou e com suas declarações sobre a Ucrânia, quando não se alinhou aos Estados Unidos. Joe Biden tem enviado mensageiros ao Brasil para desestimular o reiterado questionamento de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro quando se aproximam as eleições de outubro. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma satisfação muito grande cumprimentá-los e também uma responsabilidade enorme estarmos aqui para levar informações sobre o que passa no Gigante do Sul, o Brasil, dentro de um contexto muito conturbado e também dentro de um processo de redefinição do próprio destino do Brasil, porque estamos em um ano eleitoral. Mas o programa de hoje vai tratar de relações bilaterais Brasil-Estados Unidos, porque aconteceu recentemente uma reunião bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Joe Biden. A primeira, eles não tinham até então tido nenhum contato bilateral. E para nos falar sobre desdobramentos desta reunião, nós temos aqui hoje a presença de grande especialista, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Pode-se dizer que essa reunião da Cúpula das Américas não teria alcançado os objetivos que os Estados Unidos pretendiam, ou seja, do ponto de vista político, um fracasso para eles? Eu acredito que não foi propriamente um sucesso. Primeiro, porque a exclusão que os Estados Unidos fizeram de vários países, como Venezuela, Nicarágua, etc., gerou uma reação muito grande dos outros países, né? Que acham que isso não poderia ser feito, né? Segundo, que essa reação também fez com que alguns países não se fizessem representar, né? Reagissem a essa atitude americana, dizendo que não, a Cúpula das Américas não é para... É a Cúpula das Américas, né? Não há como ficar julgando o regime político dos outros estados, né? Então, eu acho que foi um momento muito pouco interessante. O Brasil na América do Sul. O Brasil na América do Sul. Então, isso é um livro muito interessante, porque o embaixador Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores e conhece profundamente, uma das suas funções é que foi criado o Mercosul e tudo, enfim. De modo Agora, que por falar em laços de confiança, será que essa primeira bilateral entre Bolsonaro e Biden será capaz de criar outra relação entre os Estados Unidos e o Brasil? Ou seja, dizem até, embora não aceito os Estados Unidos, eles têm muito em vista os seus interesses, muito bem, seus objetivos nacionais, né? Então, não quero... São duas coisas. Primeiro, que os interesses americanos no Brasil são muito grandes. Os interesses políticos, os interesses econômicos, a influência que exerce na sociedade brasileira, são interesses muito grandes, né? A capacidade do Brasil, não no atual governo, que o atual governo
O atual governo não é um governo, é um desgoverno, né? É algo absurdo. Mas num governo normal, né? O presidente Bolsonaro disse que os dois jornalistas ingleses e o brasileiro não deviam ter se metido na Amazônia, porque deviam saber que é muito perigoso. Isso gerou uma comoção, a morte dos dois agora, noticiada, gerou uma comoção internacional, né? E de modo que isso é muito importante. Por outro lado, apesar de toda a importância do Brasil, o presidente Biden não tem interesse, nem pode, né, manifestar sua preferência por um ou outro qualquer candidato brasileiro, né? Porque ele sabe, inclusive, que muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer, né? Apesar de todas as medidas de segurança que o presidente Lula toma, né, nos seus deslocamentos, muita coisa pode acontecer. Tá? E um outro aspecto, apesar de toda a importância do Brasil, eu queria dizer que, se fôssemos fazer uma lista de países importantes para os Estados Unidos, você poderia começar como você quiser. Os dois países vizinhos, o México e o Canadá, depois temos a Rússia, a China, né? A Alemanha, né? A Grã-Bretanha, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? A França e outros países, por distintas razões, até de política interna. Cuba, por exemplo, é um país importante para a política interna e para a política externa americana, né? Enfim, de toda forma, tudo isso é um contexto em que, digamos, a importância relativa do Brasil para a política exterior americana e para a política interna. Então, por exemplo, a política interna americana, a comunidade cubana nos Estados Unidos é muito mais importante do que a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Não há menor dúvida quanto a isso, né? Não há menor dúvida, né? E assim por diante, né? Agora, como tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Samuel, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude e depois vamos saber de você em relação ao governo Biden, ou pelo menos, até já. Latitude Brasil está de volta hoje conversando com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que foi secretário-geral do Itamaraty e também ministro de Assuntos Estratégicos no governo Lula, autor do livro 500 anos de periferia e também Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. Samuel Pinheiro Guimarães, que está conosco, é um observador arguto da cena internacional.
Como vê, embaixador, aquele vice-presidente Biden, que lá em 2016 operou para desestabilizar o governo Dilma, e agora o governo Dilma derrubado gerou um governo bolsonarista, golpista, com suas políticas. E agora, os Estados Unidos, eles querem continuar esse processo, ou seja, aquele golpe foi apenas por um período limitado de tempo, ou os Estados Unidos ainda preferem um governo com as políticas de Bolsonaro? Aquele golpe, né? Ele tem aspectos, na minha opinião, muito interessantes. O primeiro deles é um aspecto anterior, né? Em que o Moro, né, foi o agente, né, inclusive com estadias frequentes nos Estados Unidos, né, para receber instruções, foi um instrumento importante para retirar o presidente Lula das eleições e que foram ganhas pelo Bolsonaro. É muito razoável dizer que, se o presidente Lula tivesse concorrido àquelas eleições, Bolsonaro não teria sido eleito. O presidente Lula teria sido eleito, né? Então, isso é um aspecto importante, né? Do processo político brasileiro. Você mencionou a atitude americana em relação à Petrobras. Foi isso que você mencionou? Porque é do interesse dos Estados Unidos a privatização da Petrobras, da Eletrobras. Esse é um desejo sistêmico. É preciso lembrar que os Estados Unidos sempre foram contra a Petrobras. E antes até, sempre os Estados Unidos foram contra a existência de grandes empresas estatais, não só no Brasil, como em qualquer outro país, né? De exploração, principalmente do petróleo, que o petróleo é era e ainda é, e continuará a ser por algum tempo, apesar de toda a argumentação em torno de energias renováveis e tudo isso, isso ainda é uma pequena parcela do consumo mundial, em geral, de energia. Inclusive, digamos, energia solar. Países onde não há grande insolação, né? Muito... Aí foi a prova da ingerência norte-americana para desestabilizar o governo Dilma Rousseff e tirar o Lula da política. Eu diria que, naturalmente, a presidente Dilma Rousseff, eu serei cauteloso nas minhas observações. A presidente Dilma Rousseff foi eleita graças à indicação do presidente Lula, que, se tivesse indicado Beto Almeida, hoje Beto Almeida seria presidente do Brasil, né? Porque não havia nenhuma experiência política prévia da depois presidente Dilma Rousseff, né? Que não tinha sido eleita nunca para cargo nenhum, nunca foi senadora, nunca foi deputada, nunca foi, né? De modo que ela depois, mais tarde, ficou persuadida, me disse: você pode citar os mortos, porque os mortos não podem responder.
né? Me disse Marco Aurélio Garcia. Me disse Marco Aurélio Garcia. Disse que ela tinha dito, olha, Marco Aurélio, quando ela foi reeleita, né? Ela disse, olha, a primeira vez eu fui eleita graças ao presidente Lula, mas dessa vez eu fui eleita graças ao meu mérito. Né? Isso é, digamos, tudo muito grave. Né? E, agora, como você mencionou aí várias vezes, no interesse do governo americano em derrubar a presidente Dilma, não foi? Não, por exemplo, os Estados Unidos se sentiriam tranquilos com um presidente como Lula, por exemplo, que é pelo presidente Lula é pelo fortalecimento dos BRICS, o que contraria os interesses estratégicos da Casa Branca. Como que fica Olha, uma situação assim? eu acho que, veja bem, a questão realmente é uma questão muito delicada, porque está ali como parte dos BRICS a Rússia e a China, que são os dois países que os Estados Unidos consideram adversários dos Estados Unidos. Né? A Índia não. A Índia é um país que tem acordos com os Estados Unidos e tudo. Então, é um tema muito delicado, mas que o Brasil, em períodos anteriores, em que o Brasil tinha relações com os Estados Unidos e tinha as relações no âmbito dos BRICS. Então, não havia, que eu me lembre, nenhuma restrição. O que havia era restrições, como hoje em dia há, por exemplo, restrições do presidente Biden ao encontro do presidente Bolsonaro com o Putin. Né? Houve uma reação, digamos, de desgosto, não do presidente Biden pessoalmente, não uma declaração dele que não tinha gostado, mas né? E tem os Estados Unidos, no atual governo do presidente Bolsonaro, né? Tem procurado forçar as posições do Brasil no Conselho de Segurança, procurando que o Brasil condene mais fortemente a Rússia, né? Enfim. Então, eu acho que, digamos, isso Agora, há episódios extraordinários, né? Episódios extraordinários, e que, naturalmente, os Estados Unidos têm seus agentes no Brasil, né, meu filho? Os Estados Unidos já declarou que tem confiança no sistema eleitoral brasileiro, tem confiança na democracia, nas instituições brasileiras. E isso eles transmitem para os seus, como é que eu diria, as pessoas nas classes hegemônicas brasileiras e nas lideranças recebem esse recado, né? E talvez recebam esse recado até mais de viva voz. Né? Então, por exemplo, para quem quiser assistir o noticiário de TV, pode-se ver que a TV Globo, né, tem feito uma apresentação sistemática muito contrária ao governo Bolsonaro. Uma cobertura, naturalmente, os nossos espectadores da Telesur talvez não acompanhem, mas isso é um fato. Naturalmente, eu, como brasileiro, acompanho a televisão brasileira. Né? Então, isso é o que ocorre. Né? Poderíamos dizer que há uma influência norte-americana nessa linha editorial da TV Globo? Mas, olha, meu caro, certamente
o presidente das organizações Globo. Porque tudo isso, os Estados Unidos têm o seu embaixador aqui, o seu encarregado de negócio. Ainda não tem embaixador, porque não foi aprovado ainda, né? Mas tem os representantes da embaixada, outros agentes que vêm aqui, né? Essa senhora Vitória Nuland, né? Vai lá, conversa com o presidente das organizações Globo, transmite ao presidente das organizações Globo que para os Estados Unidos, isso é muito importante, interessa os interesses americanos, né, de natureza econômica, de natureza política, né, internas do Brasil, são muito importantes. E que essa é a posição dos Estados Unidos, e o presidente das organizações Globo percebe perfeitamente que estão recebendo um recado, quando não é, talvez, um recado do seu contraparte lá, né? O presidente aquelas grandes redes de televisão americanas, né? É verdade? Então, isso tudo são... E eu acho isso, que os Estados Unidos não têm interesse na agitação social que é criada pelo atual governo e que, naturalmente, continuaria com o novo governo, caso ele fosse reeleito. Né? Que a distribuição de armas para as polícias, né? Para esses CCC, né? CCC são os colecionadores, não sei o quê, são os grupos que podem comprar armas, o diabo, né? Então, eles veem tudo isso com grande apreensão, né? Porque os seus interesses... E eles sabem que não podem dizer isso, naturalmente, nem vão dizer, mas que o presidente Lula tem uma tradição no seu governo de negociação, de cooperação com o capital estrangeiro, ou não? É que o presidente Bolsonaro negou agora que tivesse pedido ajuda a Biden. Mas isso não quer dizer que não tenha acontecido, né? Pode ter pedido, mas o presidente Biden está ali diante de um sujeito que apoia o Trump, que foi o último a cumprimentá-lo. O presidente Biden não é o presidente de um pequeno país subdesenvolvido, meu caro. Não é, ele é o presidente da maior potência do mundo. Queria lhe agradecer, estamos terminando aqui o nosso horário. Muito obrigado pela sua participação em Latitude Brasil. Eu que agradeço muito a oportunidade e agradeço muito a oportunidade de participar do programa, de poder dar as minhas observações, agradeço as suas perguntas, né? E dizer que desejo todo o sucesso à Telesur, né? Muito obrigado. É uma tarefa importantíssima, né? De difusão de informações alternativas, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário-geral do Itamaraty, ex-ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participando aqui em Latitude Brasil por Telesur. Até a próxima quarta-feira com um novo programa Latitude Brasil. Tchau.